Capital almeja a imortalidade. E quase todos os estudiosos do Capital analisam o Capital só dessa perspectiva, o Capital enquanto sujeito, não é a subjetividade do Capital, e não percebem que esse movimento é meramente aparente. É uma aspiração que o Capital tem, mas que nunca se realiza, né? E assim como o Frei Francisco aqui, ao fim e ao cabo, ele sempre vai seguir o caminho de toda carne, em todos os sentidos que vocês podem imaginar. Então isso é só uma provocação, sem que eu tire aqui todas as conclusões, só dando aqui as indicações. Vou pegar uma segunda. Vamos pegar, pode ser essa. Isso, vou ter uma de Platão aqui que eu acho legal. Todas eu gosto, tá? E outra coisa, vocês podem perceber que as epígrafes, quase todas, eu acho que tem umas 3 exceções só, elas são irônicas, tá, gente? Elas são irônicas. Algumas com conteúdo filosófico mais implícito ali, querendo provocar o leitor nesse sentido, outras mais literário e tudo mais. Essa aqui eu gosto, essa aqui é do Platão da República, tá? Que está aqui no capítulo da renda da terra, da renda fundiária, o capital rentista ou conceito puro. E esse capítulo tem esse título porque ele é um capítulo que nós vamos ver no livro 3 do Capital. Agora nós já estamos no interior do livro 3, essa é a seção 6ª, capítulo 17 aqui do meu livro, né? Como o que caracteriza o movimento do Capital é a tentativa contínua e permanente de abstrair de toda a sensibilidade, de tudo aquilo que é palpável, de toda a subjetividade, de tudo que é particular, que é qualitativo, como eu falei já há pouco antes, insisto muito aqui. Então, ele vai criando camadas do próprio movimento Capital, que vai procurando abstrair de aspectos qualitativos e identificá-los todos aspectos quantitativos. O da renda fundiária é o último momento. É o momento onde a natureza, as diferenças naturais, o Capital tenta suprassumir as diferenças naturais numa variação de preços, né, numa variação translocada de preços que refletem os distintos territórios, as distintas propriedades da terra, as distintas propriedades de plataformas de petróleo, de minas, de imóveis, do que se quer, do que você quiser. Então essas diferenças, elas vão ser qualitativamente igualadas e vão se expressar em diferenças quantitativas. Esse capítulo, no fundo, é só isso. E aí é muito curioso, porque o movimento que é feito no diálogo A República do Platão, o movimento no diálogo que é conduzido por Sócrates, eu tenho aqui umas 3 versões da República, deixa eu ver se estão aqui. Não estão aqui. Só tem uma da Calouste, não importa. Esse movimento que é feito na República de Platão, feito por Sócrates no diálogo, em que ele conduz ali Glauco, Adimanto, vários que estão dialogando com ele, é um movimento de purificação da cidade. Né? Você vai procurando uma cidade cada vez mais purificada e vai se procurando cada vez mais uma base conceitual que procure dar conta de unificar aquelas necessidades diferentes, né? aquelas necessidades diferentes, aquelas demandas diferentes, aquelas atividades diferentes, aquelas funções diferentes. Começa com a produção dos bens mais básicos até chegar à esfera da política, né? E que se faz nesse diálogo do ponto de vista da cidade um movimento de purificação que Sócrates no diálogo almeja enquanto tarefa última da filosofia propriamente dita, né? Ascender ali ao universo dos conceitos incondicionados, né? Não mais puramente hipotéticos e tudo mais, um processo esse de ascensão que vai inclusive fracassar ao final do diálogo. Então, esse movimento que é feito na República de Platão, muita gente acredita que ali na República você tem uma teoria socialista, talvez num sentido muito geral, mas ao menos o que tem na República é muito mais semelhante ao movimento do capital que acontece lá na República, ao que o capital faz, a universalidade que a sociedade capitalista consegue por meio das próprias atividades dos homens, ainda que não de forma consciente, né? É muito mais parecido com a República de Platão e várias outras conclusões que poderíamos tirar por essa reflexão aí. Então eu coloco aqui esse trecho, justamente na parte onde a natureza e as diferenças naturais entram, esse trecho da República de Platão, como epígrafe, pelo cão,
Sem que percebêssemos, purificamos novamente a cidade que, ainda há pouco, estava entregue à devassidão. Purificamos também o que ainda resta. Então isso aqui se transformou uma antessala fantástica para esse capítulo, porque todo esse movimento do Capital é uma tentativa, é um movimento de purificação, né? No sentido que eu quero ser crítico, inclusive, que no fundo é de procurar uma substância homogênea, uma substância única, para todas as diferenças que o Capital quer abstrair e que no fundo, na nossa vida, é o que realmente importa. Na comunidade, na sociedade, é o que realmente importa. E que é aquilo que o Capital quer abstrair. E aqui você chega no momento em que os últimos elementos por serem purificados, as últimas diferenças que vão estar presentes na natureza, no monopólio, nos diversos tipos de monopólio tanto de coisas, mercadorias, como do capital. Aqui nessa seção é onde tudo, a purificação atinge um nível tão elevado que tudo agora pode se tornar mercadoria. Para usar um trecho do Marx, pouco conhecido, que vem de um manuscrito inédito, né? Marx fala que o dinheiro pode transformar o que quer que se queira em mercadoria. Não importa se consciência, virgindade ou batatas. Tá? É isso mesmo. Então, agora até a consciência está sujeita a ser vendida, não é assim? Não só na corrupção, tá? Pode se transformar até em mercadoria legal. Então, é um trecho que remete à tradição filosófica, que remete ao processo que está se dando na República de Platão e no fundo está implícito aqui uma indicação em relação ao capital, que mostra esse movimento de purificação aí religiosa no mau sentido da palavra que o próprio capital faz e todo esse vínculo entre capital e religião, e ainda serve de antessala para o processo de purificação última que você vai se dar na seção 6 do Capital. E eu acho que teria até mais coisas para dizer só sobre essas duas epígrafes. Percebe o quanto uma epígrafe pode conter? Como ela pode indicar, né? Ainda que sem dizer literalmente, né? Como a Sibila, como na tradição mística, esotérica grega, né? Que faziam profecias que, como dizia Heráclito, ela não fala, ela apenas indica. Né? As epígrafes aqui têm esse papel, assim como o caso de Diotima, assim como o caso das profetisas gregas, de apenas indicar um conteúdo sem desenvolvê-lo, deixando aí como provocação para o leitor. Então, essas são só duas aí, será de umas 20 epígrafes que tem no livro, eu deixo as outras para vocês digerirem e tirarem as suas próprias conclusões, beleza? Então, é isso.